vamos voltar para o conteúdo da aula. Não, aqui não. Aqui. Olha, antes de começar o conteúdo da próxima aula, eu vou terminar o ponto que nós paramos da última vez. Que é bem aqui, olha. Quando nós falamos na última aula sobre estimação de tamanhos amostrais em proporções, e aí nós ficamos de falar estimação de médias, né? Ou seja, como que nós estimamos um valor de uma média de uma população através de uma amostra. Bom, então vamos lá. Vou colocar aqui minha louça eletrônica, espero que ela me ajude dessa vez. E vamos lá. Então vamos lá. Existem duas formas de estimar a média populacional através de médias amostrais. Tá? A primeira forma é quando a gente sabe o desvio padrão populacional. Ou seja, nós sabemos aqui o sigma minúsculo, ou seja, a gente sabe qual que é o desvio padrão da população. É uma situação, na prática, bastante incomum, né? Porque a gente está estimando um valor que a gente não sabe nem a média de uma população, vai ser difícil a gente saber o desvio padrão. Mas, apenas como forma didática, a gente costuma falar essa medida. A segunda forma é tentar estimar um valor, uma média, quando a gente não sabe o desvio padrão, tá? Que é a situação mais comum que a gente encontra no dia a dia. Então, a gente vai ver as duas possibilidades. Primeiro, começando pelo caso menos comum, mas mais fácil de entender, que é quando a gente sabe o desvio padrão populacional, a gente sabe o sigma minúsculo. Então, imagina, você tem uma população lá qualquer que por algum motivo você sabe o desvio padrão dela, mas você não sabe a média. Então, a gente calcula a margem de erro através dessa fórmula aqui, que é muitíssimo parecido com a fórmula que a gente usa para calcular as proporções, tá? E a calcula ou o tamanho da amostra, usando esta fórmula aqui, que basicamente é a fórmula de cima, só que ela está rearranjada aqui com um pouquinho de álgebra, tá? Só que para isso funcionar, você precisa de duas condições. A primeira condição, que você tem uma amostra aleatória simples. Ou seja, você tem que ter uma amostra que seja de fato aleatória. E segundo lugar, você tem que ter uma população com distribuição normal ou um N maior que 30. Uma amostra maior que 30. Lembrando que o Nzinho é o quê? Tamanho da amostra. Bom. Então, continuando. Olha, repare que a gente não precisa, não tem qualquer necessidade da gente saber o Nzão. Ou seja, nós não precisamos saber o tamanho da população. O tamanho da população é, de certa forma, irrelevante. Por isso que a gente pode, por exemplo, fazer um cálculo para uma estatística da população do Brasil e da população do Chile usando amostras de mesmo tamanho. Porque não interessa que a população do Brasil é muito maior que a população do Chile. Por quê? Porque o fator que realmente importa é o tamanho da amostra, não da população, e o desvio padrão amostral. Populações, né? Tem um exemplo que na minha cabeça eu consigo entender perfeitamente a lógica desse raciocínio. Vamos ver se vocês conseguem pescar da mesma forma que eu pesco esse raciocínio. Olha, quando a gente está estimando um valor a partir de uma amostra, o que interessa é o quão variada é a população, o quão diversa é a população. E a gente pode ter uma situação, inclusive, incomum, mas que até existe na prática, da gente conseguir, com uma amostra de tamanho 1, ter uma medida perfeita da população. Então imagina, né? Você quer calcular um valor qualquer, uma média qualquer de uma população, e aí você, pegando uma amostra de um único indivíduo, você já consegue ter uma noção perfeita de como se comporta a população.
tá? Não interessa o tamanho da população, mas em um caso, se você tiver um único indivíduo, você já sabe perfeitamente como se comporta a população. Alguém sabe qual caso é esse? Dá para perceber esse caso olhando aqui essa fórmula, viu? Alguém consegue ver? Esse caso, quando é? Quando o desvio padrão é igual a zero. Entendeu? É possível ter desvio padrão igual a zero? Sim, é possível. Não é possível ter desvio padrão igual a 1. Né? Em que caso uma população tem desvio padrão igual a zero? Alguém consegue dizer? Hein? Vou colocar aqui, aproveitar para compartilhar minha janela, que aí eu posso ver o chat enquanto vocês continuam vendo a minha tela. Vamos lá, em que caso que a gente tem um desvio padrão igual a zero? Alguém consegue falar? O que o desvio padrão representa? Hein? A variabilidade dos dados? Muito bem, Jade. Né? E o que acontece o desvio padrão ou a variância, que é simplesmente o quadrado do desvio padrão, né? O que acontece quando o desvio padrão ou a variância é igual a zero? Não é que ela coincide com a média, porque aí não vai ter afastamento, né? Como? Quando ela coincide com a média, porque aí não vai ter os itens afastados, né? Mas mais ou menos, mais ou menos. É por aí, mas não é exatamente isso, né? Lembrando que esse daí desvio padrão é uma característica da população ou de um conjunto de dados. O desvio padrão é uma característica de um conjunto de dados. Né? Então acho que é quando esses dados são iguais, né? Aí eles não variam. Muito bem, Jade, muito bem, né? O desvio padrão é igual a zero quando todos os indivíduos da população são iguais, são literalmente iguais, né? E se você tiver uma situação em que todos os indivíduos de uma população são literalmente iguais, né? Todos são aquelas forminhas exatamente iguaizinhas, né? Qual que é o tamanho da amostra necessária para você ter uma amostra representativa da população? Basta um, né? Se todo mundo na população é exatamente igual, se você tem um único indivíduo, você já sabe a população inteira, né? Ou seja, o que interessa é o desvio, é a variabilidade da população. Não interessa o tamanho da população. O que interessa é a sua variabilidade. E existe um caso real, muito comum, que nós temos exatamente isso, né? Que é o quê? O exame de sangue, né? O exame de sangue, o sangue no nosso corpo, ele é extremamente uniforme no nosso corpo todo, tá? Então, se você pega uma gotinha de sangue super pequena, né? Você já tem uma noção exata de como está o seu sangue como um todo. Tá? Por isso que quando a gente faz exame de sangue, eles pegam aquela quantidade tão pequenininha de sangue, tá? E isso que eles podem pegar uma quantidadezinha, um exame desse tamanhozinho, eles fazem 10 exames, fazem rechecagem, fazem tudo que eles precisam, porque quando eles extraem uma gotinha, mesmo que pequena do seu sangue, aquela gotinha já é completamente representativa do seu sangue como um todo. Bom, é claro, se você tem dados que a população varia, imagina que você quer saber a renda média da população do Brasil. Ela varia? Varia muito. O Brasil é um país muito desigual. Então, uma outra estatística, como, por exemplo, a renda familiar dos brasileiros, vai variar demais. Aí, como a população varia, aí você precisa ter uma amostra maior para conseguir uma medida representativa, por exemplo, da renda média do brasileiro. Tá bem? Então, vamos lá. Então, essa é mais ou menos o raciocínio, né? Então, o que interessa é a variabilidade da população e o tamanho da amostra, né? Isso vai estar, uma relação vai estar em relação inversa com a outra. Então, tá bom. Então, aqui nós vamos estar... então, aqui embaixo é justamente o que eu coloquei, né? O que aconteceria se uma população muito uniforme com variância igual a 1, né? E se a variância fosse zero, né? Se a variância fosse variância igual a 1, variância igual a zero, aí você teria casos de amostras extremamente pequenas, tendendo a um único indivíduo mesmo, que é o mínimo que você precisa,
que é o que você teria para ser necessário para fazer uma amostra representativa. Pois bem, né, agora vamos entender, utilizando essas fórmulas aqui, como é que a gente calcula uma amostra representativa usando esses seguintes valores. Olha, vamos calcular o intervalo de confiança de 99%, a gente fez muitos exemplos na última aula de